Antes de começar esse vídeo, eu já quero te convidar para se inscrever para a segunda edição da Semana Eu Modelista. Não sai desse vídeo sem fazer a sua inscrição. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e também no topo dos comentários. Serão 2 semanas intensas de muito aprendizado, de muita imersão, de muito sorteio, de muitos presentes. Então eu quero muito que você mergulhe nessa aventura comigo, porque eu vou te entregar muitos segredos da minha modelagem. Então é só se inscrever, é gratuito, não paga nada, tá? Te espero. Agora sim, vamos pro vídeo. Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou Deise Costa e na aula de hoje nós vamos usar nada mais, nada menos do que seda, meu amor, porque aqui esse canal é chique demais. Eu vou utilizar essa seda aqui que chegou lá da Casulo Feliz. Expliquei todo o processo de fabricação das sedas da Casulo Feliz, que são sedas fabricadas manualmente, tingidas manualmente, sem nenhum processo químico. Então vale muito a pena você se contextualizar, conhecer um pouquinho mais de todo esse processo ambientalmente correto, sustentável, tá? Que é muito importante para a cadeia têxtil, né, gente? A gente sabe que tecidos poluem muito o ambiente na hora da fabricação, então quando surge uma empresa aí que se preocupa com a causa do meio ambiente, vale a pena a gente ressaltar. Então eu vou usar essa seda aqui. E aí, ó, vocês têm cupom de desconto, né, gente? Utilizando Deise Costa 10 lá no site, vocês têm cupom de desconto, gente. Eu tenho 1 metro desse tecido e eu vou fazer, gente, uma camisa, uma regata básica. Por quê? Seda é aquilo, só por ser seda, já traz um toque de sofisticação, já traz um ar mais arrumado pro look, né? Então você não precisa nem elaborar muito na modelagem. Bota uma seda que o modelo mais básico vira uma coisa bem chique. Então vamos lá, para esse modelo eu vou utilizar a circunferência do meu busto, vou colocar aí 1,5 cm no máximo de folga de vestibilidade, para que essa peça não fique muito folgada, né? Porque eu quero uma regata um pouco mais justa. Quero botar meus bracinhos de fora, botar bracinho para jogo. Vou fazer uma alcinha fininha com alças reguláveis, mas você pode fazer uma alça tipo camiseta também. Que mais? Vou colocar uma pence de busto para fazer um encaixe mais bonito. E vou fazer um corte no fio enviesado para valorizar ainda mais o caimento do tecido, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui então uma margenzinha só para poder sair da borda do papel. E já vou colocar a 4ª parte do meu busto. Eu tenho aqui 4ª parte, 22 centímetros, que é o total dividido por 2. Só que eu vou colocar 1,5 de folga, então eu vou colocar 23,5. Aí você vai ver a altura da peça que você quer trabalhar. Eu gosto de ensacar as minhas peças, de colocar por dentro da calça, então eu vou colocar aqui em 50 centímetros, mas aí eu já vou colocar 51 com uma bainha de lenço, tá? De altura de decote, eu vou colocar, e aí você pode colocar do jeito que você desejar, tá? Eu vou colocar aqui uma altura de 17 centímetros. E aí eu marco aqui a minha altura de 17, do ponto mais alto do ombro para baixo. A altura do decote, e de todas as alturas, tá? De blusa, de decote, você vai estar colocando do ponto mais alto do ombro, quedinha do pescoço para baixo. Mesma coisa para localizar a pence. Então eu marquei aqui a altura do meu decote em 17. A gente precisa localizar o bico do peito, tá? Que é o ápice do busto, que a gente chama. Para poder localizar a pence e fazer os recortes e fazer o encaixe de busto que é necessário para dar um caimento mais bonito, né? Então, ó, a minha altura de busto é de 25 centímetros. E a separação de busto é a distância entre um e outro. Você vai usar metade dessa medida, tá? Então, eu tenho aqui 16 centímetros. Vamos lá. Então, ó, aqui eu vou colocar a minha separação de busto, que é a distância entre um ápice e outro. E aí eu uso metade, né? Porque eu tô trabalhando aqui só com um lado da minha frente. A altura, eu esquadro aqui, boto pra baixo. E a altura de blusa é do ponto mais alto até a minha cintura alta, tá? Então eu vou marcar aqui pra poder ter uma referência. E aí eu tenho 17 centímetros e meio de circunferência total dividido por 4. Eu vou colocar minha cintura com 20, porque eu já tenho folga aqui nessa circunferência. A altura de cava. A minha altura de cava, ela é de 22 centímetros, tá? Então você pega a circunferência de articulação do braço, divide por 2. Vou colocar aqui. Como a minha peça não tem manga, eu não preciso de uma articulação tão fechada. Então eu venho e dou uma folguinha. Coloquei 23 aqui de queda de cava, tá bom? Só para ter a referência aqui. Eu vou localizar o meio do meu ombro. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou marcar aqui o meio da minha pence, né? Para não perder o fio da meada aqui.
Como eu tenho um pouco busto, eu vou colocar 2 centímetros de pence, então 1 centímetro para cada lado. Eu vou só localizar aqui, mas eu não vou costurar essa pence. Eu vou passar ela aqui para minha lateral. Então, eu localizo na cintura, já determinei qual vai ser o meu ponto de cava. Então, eu vou pegar essa medida como referência, então eu sei que a minha pence de lateral tem que estar abaixo da minha cava. Então, do ápice do busto para a lateral, eu venho e traço uma reta. Uma linha, no caso, né? Não é retinho, não. E como é que eu vou localizar o meio do meu ombro aqui para poder colocar a minha alça centralizada? Primeira coisa, você tem que calcular o seu degolo. Então, ó, circunferência da base do pescoço com a fita, dedinho dentro da fita para não deixar o degolo aqui. Então, você vai pegar a sua medida de circunferência de base de pescoço, dividir por 6. Então, eu tenho 36 dividido por 6, 6. Essa é a medida do meu decote costas, largura. Para frente, eu acrescento 1. Então, eu vou colocar 1 centímetro aqui, eu vou colocar 7 centímetros no caso, né? De largura de decote da frente, que é do centro para fora. Esse ponto, ele vai me dizer que aqui inicia o meu ombro. Então, o que é importante eu fazer essa base de pescoço para botar o meu ombro e para localizar a minha alça? Porque se eu colocar, tipo, eu quero um decote bem afastado do meu pescoço, 9 centímetros. Aí, se desses 9 eu desloco o meu ombro, ele já vem para fora. Ele já sai da minha medida certa de estrutural do corpo. E aí, se você quiser colocar uma manga, pior ainda, que a sua manga vai começar muito embaixo. Então, primeiro medida estrutural, depois você altera, tá? Então, ó, já sei que aqui no meu decote, só de referência, eu tenho 7, porque a partir dele eu marco o meu ombro, que é 12. E aí, sim, eu tenho o meu meio de ombro, que é 6, para poder localizar a minha pence. Eu vou colocar, ó, aqui eu tenho minha referência de decote, e aqui, mais ou menos, eu tenho o centro do meu ombro, mais ou menos, não é exatamente aqui, que é onde eu vou fazer o quê? Vir com a minha cava, pode ser a mão livre ou com uma régua, ó, pode vir com a réguinha curva se você tiver. E aí eu venho mais ou menos aqui para esse ponto. E aí eu consigo posicionar a minha alça bem no centro do meu ombro, para ela não ficar nem para fora caindo, nem muito para dentro. E aí nesse bico aqui eu tenho que ter pelo menos aqui uns 2 centímetros de largura para poder fazer o encaixe da alça, porque eu preciso costurar na cava, costurar no decote, tá bom? Aí aqui eu vou transferir essa pence para lá, eu vou prolongar isso aqui para baixo. E aí para transferir essa pence, eu vou abrir em um dos lados aqui embaixo. E vou abrir lá na minha pence nova também, onde eu quero transferir esse volume. E aí eu venho até o ápice também. Esse aqui é o meu ponto de referência. E aí eu vou fechar aqui essa pence de cá. Ó, eu vou fechar a pence daqui de baixo e eu já abro aqui na minha lateral. Esse ponto aqui de início, ele não pode sair do lugar, tá? Então é uma peça muito simples de fazer. Se você não quiser fazer essa transferência, não precisa, tá? Eu tô querendo só dar uma graça, fazer uma gracinha aqui. Eu posso ter de referência o quê? Essa altura aqui, ó. Do ponto mais alto do ombro pra aqui, olha, 15 centímetros é a minha medida de alça da frente. Eu posso até colocar aqui, ó, 15 centímetros, alça, frente. Mas quando eu vou costurar essa pence, ela tem que recuar cerca de uns 5 centímetros. Se eu fosse cortar no fio reto, aqui estaria o meu fio reto. Mas eu não vou cortar no fio reto, eu vou cortar no fio enviesado. Então, esse é o grande segredo e detalhe desse modelo. Eu só vou ajustar aqui a minha peça de baixo agora, porque ela acabou ficando inclinada, né? Então, eu vou tirar aqui. E eu vou usar o mesmo molde para frente e para as costas. Ó, vou colocar o meu molde aqui. Você vai marcar do ponto onde a sua peça vai terminar, vai marcar a circunferência dessa região. Na minha bateu ali bem no pequeno quadril. E aí você vai marcar a quarta parte, mais uma folguinha ali, para garantir o quê? Que essa peça não vai ficar agarrando ali embaixo, né, gente? Então, eu venho com uma leve curva da cintura até a cava. Pronto. Na hora de cortar essa lateral, eu tenho que fechar essa pence, tá? E aí, o grande segredo é o quê? É a posição do fio. Então, eu vou esquadrar aqui, vou botar um quadradinho de 10 centímetros. E aí, isso aqui vai me dar um ponto de quê? De fio, de direção, de posicionamento no tecido. Que vai ser essa linha aqui, ó, inclinada. Ou aqui, ou pode ser nessa posição de cá também. Também, né? Obviamente que nas costas não tem pence, né? Então, você vai cortar a parte das costas
com essa pence aqui fechada. Então eu corto com a minha pence fechada para poder fazer o chanfro e não faltar tecido na hora de costurar. Aqui eu tenho uma marcação de fábrica, que é a ourela do meu tecido, que me diz que isso daqui é a lateral. Então, ó, aqui tá a ourela, então nesse sentido é a minha largura e no sentido do comprimento aqui da minha ourela, paralelo, é o meu comprimento. Então, esse aqui é o meu fio reto, tá? O comprimento é o fio reto. Se eu fosse cortar esse tecido aqui, esse molde, no fio reto, normal, igual a gente costuma cortar mesmo, então, ó, eu tenho o fio reto do tecido aqui, nesse ângulo reto. Eu colocaria fio reto do tecido, do molde, paralelo ao fio reto do meu tecido. Então, seria isso daqui. Fio reto do tecido, fio reto do molde. Só que como eu quero o fio enviesado, eu vou posicionar esse fio aqui paralelo ao fio reto do meu tecido. Então, eu vou pegar esse fio que eu localizei na diagonal no meu molde e vou girar ele até ele ficar paralelo ao fio reto. Então, agora ele está no mesmo sentido do fio do tecido. Só que viu que ele está inclinado agora? Isso faz com que eu tenha elasticidade na minha peça, ó. Eu vou ter essa largura aqui. E não mais essa, ó, rígida. Um pouco mais rígida, porque essa seda não tem elastano. Mas no fio envesado eu encontro o elastano dela. Então, o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil, ó, tá aqui a minha lateral, né? Comprimento, largura. Eu vou pegar a ponta do meu tecido e vou dobrar igual uma fraldinha de bebê, na diagonal assim, ó. Então, essa aqui vai passar a ser a minha dobra de tecido. Vou pegar a minha ponta e vou dobrar aqui. Que agora essa daqui vai ser... E aí eu vou dobrando até eu ter suficiente tecido aqui na dobra para colocar o meu molde. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você ficar puxando, ele estica com facilidade, ele dá uma deformada no fio envesado. Isso não vale só para seda não, tá, gente? Pode ser o tecido mais rígido que você tem aí. Até um jeans, se você colocar no fio envesado, você vai ter elastano. Então, gasta mais tecido, mas você tem um caimento muito mais bonito. Então, aqui, ó, eu posso até diminuir um pouco mais, porque eu já vi que tem tecido suficiente para cortar a minha peça. E aí eu tenho que riscar com muito cuidado, porque, como eu falei, esse tecido, nessa posição, o tecido estica com muita facilidade. Então, se você tiver um giz ou um lápis muito rígido, ele vai repuxando, né? Então, se você tiver mais segurança, você pode, inclusive, alfinetar o molde no tecido. E aí, eu vou riscando, na verdade, aqui por fora, porque esse meu molde, ele tá sem folga de costura. Então, agora, na hora do risco, eu acrescento essa folga. Então, se você olhar aqui, ó, olha como a minha peça ela vai esticar na minha largura. E ela também vai dar aquele caimento diferenciado no comprimento. Então, ela fica diferente no corpo. Tem um caimento, inclusive a trama do tecido você vê os riscos na diagonal. Então, ela tem um caimento totalmente diferente cortada nesse fio. Agora, eu vou cortar a peça de trás. Então, eu vou voltar aqui no meu tecido, vou encontrar novamente a lateral dele, ó, a largura. Então, ó, aqui a orelha, então é nesse sentido aqui. Então, eu pego a minha peça, vou tirar aqui a ponta, e vou dobrar de novo na diagonal, até ter tecido suficiente para cortar a minha peça. Aqui eu já consigo cortar, eu vou riscar com a minha pence fechada. A parte das costas eu posso fazer um pouquinho mais alta também, para dar uma diferença da frente. Então, o meu decote eu posso subir um pouco na hora do risco, fica a seu critério, tá? Bom, como eu vou fazer um acabamento em revel, eu preciso cortar os acabamentos. Vou dobrar de novo no fio envesado. Então, como o meu revel ele não vai ter pence, eu posso cortar igual eu cortei das costas, eu posso cortar igual frente e costa. Então, eu vou pegar a minha própria peça que eu já cortei, ou o meu molde, né, para destacar melhor. E aí, eu vou cortar ele um pouco abaixo da minha cava. Tipo, eu dobro o meu molde, esse aqui é o meu acabamento. E aí, eu corto um para frente e um para trás. Cortei mais um revel e agora eu vou cortar as minhas alças também no fio enviesado.
E aí eu vou cortar também um menorzinho, uma tira menorzinha para fazer o encaixe das argolas atrás. Aqui eu tô colocando uma agulha número 10, mas a linha é linha de poliéster mesmo, tá? Comum. Então eu vou colocar direito com direito aqui e vou preparar as minhas alças de rolo T. Então use essa ferramenta aqui, olha, que ela é própria para revirar a alça, passar elástico, mas você pode usar um grampo, uma pinça, enfim, que você tiver aí de ferramenta para revirar. Essa pecinha aqui, ó, tem um ganchinho, tá vendo? Que eu consigo colocar no tecido, na pontinha. E aí eu vou puxando e consigo revirar com facilidade. Eu tenho minha alcinha pronta. Eu vou fazer a mesma coisa com todas as outras alças. Aqui então com todas as minhas alças prontas. Então são 2 alças, né, completas. E aquela menorzinha eu dividi em 2 para fazer o encaixe das argolas. Eu vou estar utilizando esse regulador de alça, tá? Aqui, olha, esse aqui é de metal cromado, ouro velho. É importante que você use sempre de níquel, tá? Para poder não enferrujar com a lavagem. Então eu vou usar 2 reguladores e 2 argolas, que você tem que comprar junto, tá? A de plástico eu não recomendo porque ela resseca e quebra. Tá, fiz aqui então a costura das minhas pences da frente. Agora eu vou pegar o meu revel da frente para poder colocar direito com direito. Só que eu já vou pegar uma das minhas alças e colocar aqui, ó, entre as peças, bem aqui na posição da alça. E aí eu venho com o meu revel por cima e fecho cava e decote. Quando eu fizer a costura, eu vou fazer alguns piques, porque eu tô com uma costura curva aqui. Quando eu abrir, a minha alça tá embutida. Então eu vou pegar a minha peça das costas. Essa partezinha aqui das alças menores, eu vou encaixar na argola, no círculozinho. Então eu encaixo na argola e já posiciono aqui onde é para colocar a alça. Aí eu venho com o meu revel por cima, direito com direito, e vou fazer a mesma coisa, costurar cavas, decote e fazer piques. Agora eu vou unir as peças da frente e das costas. Direito com direito, eu posiciono. Tenho aqui as minhas laterais, que eu vou abrir. Então eu vou deixar aberto aqui, ó. Vai ficar peça principal com peça principal, revel com revel. Fechei aqui então toda a minha lateral. Vou abrir. E a minha peça, ela tá com a parte interna aqui, ó, com acabamento bem bonitinho no meu revel. Vou fazer uma bainha de lenço. Então, ó, minha bainha ficou toda retinha, ó, sem nenhum enrugado. Agora eu vou fazer a montagem da alça. Vou bater tudo a ferro e a gente vai ver o resultado no corpo.